Ok, ok. Ok, estamos ao vivo. Muito boa noite, minha gente. Eu aqui de novo, mais uma live segunda-feira. Estamos aí com um público maravilhoso. Brincadeira. O que importa mesmo é estarmos aqui para fazer gestão do conhecimento. O fundamental é que todos nós temos condições de fazer essa gestão do conhecimento, ensinando um pouco que a gente pode com base em experiências. Porque para mim também é uma experiência muito bacana isso, tá? Fazer live. Não era muito a minha praia. Sempre fiquei muito nos bastidores. Mas agora decidi mostrar a cara e compartilhar esses meus 30 e poucos anos de experiência, carreira acadêmica, pedagógica, corporativa. E é isso aí, tamo junto. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e eu diria de grande relevância, que é sobre a arte de fazer perguntas. Só me fala aí, o áudio tá bom? Eu não estou vendo aqui direitinho, quem puder me dar um toque. Essa arte de fazer perguntas, muita gente fala a respeito disso, principalmente no universo de mentoria, de consultoria e de coach, onde se explora bastante essa arte de extrair diamantes. Porque é isso que eu costumo chamar, tá? Essa arte de fazer perguntas. Extrair diamantes significa extrair do outro, né, ou da outra pessoa, nesse caso, né, o que ela tem de melhor. Inclusive, perguntas poderosas, ou as perguntas poderosas, são, eu diria que 50% do processo de coach. Quando você contrata um coach, por alguma razão, você precisa de um coach de carreira, um coach corporativo, um coach executivo, um coach pessoal, um coach profissional, você busca, na essência, entender um pouco da sua identidade, o que está faltando para que você consiga avançar naquele aspecto, naquele segmento, naquela necessidade que você tem. E as perguntas poderosas, né, que muito se usa, como eu disse, em mentoria principalmente, você deve estar a todo momento nas redes sociais sendo bombardeado de pessoas interessadas em dar mentoria para você, ou dar consultoria, ou sessões de coach. Sessão de coach eu nem diria mais, tá? Porque ficou um pouco banalizado esse assunto de uns tempos para cá, mas mentoria é a bola da vez. As pessoas têm o seu conhecimento, têm a sua experiência, e isso é louvável, tá, gente? Ter experiência significa tentar te ajudar a andar no caminho das pedras, facilitando para você o trabalho, né? De não ter que adivinhar quais são as pedras que vão te levar do outro lado. Eu digo a nível de passar pelas pedras, metaforicamente, né? Vocês conhecem a história, né? Andar sobre as pedras significa justamente isso. Um lago extenso, pedras no caminho que você sabe exatamente onde pisar. O mentor, que é a figura, diria, mais em evidência, né? Sobre a questão de orientar a pessoa a chegar do outro lado, eles têm justamente essa expertise também de saber fazer as perguntas certas, no momento certo, no tempo certo, para conseguir te ajudar e, é claro, vender o produto dele, né? Vender o serviço, vender a mentoria, enfim. Por isso que eu digo que a arte de extrair diamantes também se assemelha à arte de fazer perguntas. Quando você tem isso na mão, você consegue, dentre outras coisas, transferir a pressão. Só para você entender, tá? Numa sessão de coach, que ainda se realiza bastante hoje, né? Hoje nós temos duas grandes escolas de coach, que é o Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, e o ICC, que é o Instituto Centro Ibero-Americano de Coach, muito conhecido. Então, assim, as pessoas têm essa expertise, essas competências e habilidades de serem contratadas e te ensinarem a andar no caminho das pedras, com uma série de ferramentas, né, ligadas justamente para a tua necessidade de desenvolvimento pessoal, profissional, não sei qual é a sua necessidade, mas sobretudo, dentro dessas ferramentas existem algumas voltadas justamente a criar uma ação, ou seja, a cada sessão de coach que se termina, se conclui, ou a cada mentoria que é dada para alguém, seja em grupo, seja pessoalmente, ou seja individualmente, no WhatsApp, por exemplo, eu faço muito isso. Eu termino a mentoria sempre perguntando perguntas chaves que levam a pessoa a uma tarefa, a um exercício, a uma experiência. Porque se esse meu cliente, no caso se for um coach, né, o coachee, que é o meu cliente, ou o meu mentorado, ele não sair daquela sessão ou daquela mentoria com a lição de casa,
eu não tenho como acompanhá-lo na evolução daquilo que ele precisa que eu entregue para ele. Então, o mentor, diferente do coach, ele vai dar o caminho das pedras. O coach não. O coach ele vai tirar você do cenário de zona de conforto que você se encontra e vai fazer você enxergar o cenário que você não está bem em algum aspecto e você vai decidir tomar a ação necessária para correr atrás do prejuízo e buscar um resultado que resolva o problema. E tudo isso, seja coach, ou seja mentor, ou seja consultor, né? Hoje, no século XXI, o consultor também faz esse tipo de abordagem, ele usa, ou eles usam, as perguntas poderosas para contribuir nesse processo de evolução, de mentoria ou de coach. Então, a arte de fazer perguntas nada mais é do que a arte de transferir a pressão. Por exemplo, numa sessão de mentoria, terminei a mentoria, quando é voltado para grupo, fica mais difícil. Então, entro a cada 15 dias nos grupos, dou a assistência necessária, mas eu já tenho uma série de ferramentas trabalhando, né, com esse grupo, para que eles, naquele momento da minha mentoria pessoal, ou ao vivo, eles só façam perguntas e eu respondo com base nas dúvidas. Mas até então o material já foi dado e o negócio se desenrola bem. Quando é uma mentoria tete a tete, face to face ou one to one, como dizem, a coisa é um pouco diferente, porque eu tenho que tratar cada um, só para você entender, tá? Uma mentoria individual, ela é uma mentoria de valor um pouco mais alto a nível de contratação do que uma mentoria em grupo. Mentoria em grupo eu entrego todo ali, mas a questão do face to face faz muita diferença. Então por isso que normalmente os mentores de hoje, eles buscam esse face to face já de cara, quando alguém curte essa pessoa ou segue ela no Instagram, e faz o face to face justamente para a pessoa se sentir acolhida, né? E nesse face to face, ou one to one, ou cara a cara, é tudo meio americanizado, né? A gente tem que parar com isso. É o cara a cara mesmo. Se faz muitas perguntas, principalmente no final da sessão ou no final da mentoria. E por que se fala muito sobre transferir a pressão? Por isso, a cada final de sessão ou de mentoria, há as perguntas chaves, tipo, olha só, o que você vai fazer daqui para frente? Com base em tudo que nós conversamos, qual que é a ação que você tem que tomar daqui para frente? O que você vai fazer? Quando? Por quê? Entendeu? Eu tenho que dar uma premissa como mentor ou como articulador, e você pode fazer esse papel sem nenhum problema, de fazer as perguntas, mas que encaixe todas elas numa ação por parte do outro. Eu transfiro a pressão também, por exemplo, no processo de negociação. Eu transfiro a pressão também num embate familiar. Quando você discute com seu irmão, com sua mãe, ou coisa assim, cara, pensa um pouquinho, assim, racionalmente, sabe? O papum, como dizem, né? É drive, o que vem na sua mente. Veio com discussão, quer gerar conflito, se põe no lugar do outro, sabe? Empatia, conexão. Mas pensa na pergunta certa, a pergunta certa. Escuta, fulano, o que está por trás disso? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa errada? Você tem que desarmar o outro. Quando eu faço a pergunta, o outro se desarma, então a pressão está transferida. Todo aquele crivo voltado para querer discutir, querer brigar, querer ir para cima, você desarma a pessoa. Você transfere para ela a pressão através das perguntas. E é importante que você saiba fazer a pergunta usando o tom correto, tá? Não adianta você... Por que você está falando comigo desse jeito? Por que você está assim? Aí não vira confronto, vira uma afronta. E o negócio vai desencadear aí, certamente, em uma discussão interminável. Então faz a pergunta usando o tom correto. Quanto antes você aprender sobre isso, mais rápido você vai prosperar a nível de se tornar uma pessoa sábia, tá? Saber articular e usar essa arte de fazer pergunta. Uma coisa que eu sempre ouvi bastante de algumas pessoas, e no livro de Provérbios, não sei exatamente qual o versículo agora, me pergunta depois que eu te falo. Tem uma frase que é muito bacana de Salomão que fala o seguinte, que o tolo, ele não faz perguntas, o tolo, ele só se justifica. Olha que bacana. Então, o sábio faz pergunta, o tolo só se justifica. Já chega, ele não tem a habilidade de fazer pergunta. Porque quem tem a habilidade de fazer pergunta, normalmente, entenda, normalmente governa. O que significa ser governante? É você ter controle sobre a sua vida. É você ter controle sobre as situações. É você ter controle sobre o que você deseja fazer, vai lá e faz. Claro, não prejudicando as pessoas, não passando por cima de ninguém, mas seguindo com propósito. E as perguntas têm esse poder, tá?
as perguntas têm o poder de surpreender. Porque se você não é tolo, você já começa fazendo pergunta, você desencadeia aí uma trilha, né, bacana de se seguir, sempre pondo a pressão no outro. O outro é que é obrigado a te dar a resposta, porque você fez uma pergunta. Sabe aquela coisa voltada muito no mundo corporativo? Nunca deixe a bola quicar na sua mão. O que significa isso? As empresas trabalham bastante é bom, hein? Trabalham bastante com um ciclo de produtividade voltado à gestão de processos. Depois você pesquisa a respeito disso, tá? Mas só para tentar simplificar, gestão de processos tem a ver com etapas. Eu sigo uma etapa, vou seguindo outra e passo a passo eu vou terminando, entregando, fazendo as minhas entregas ou realizando os meus entregáveis. O que acontece dentro de uma empresa nesse sentido é simplesmente seguir um fluxograma. Lembra do fluxograma? Você deve ter passado por essa experiência de desenhar um fluxo. Seja no Bizag, seja no Visio, seja no Excel. No Excel é bem difícil. PowerPoint também. Então, ferramenta certa para fazer fluxograma: Bizag e MS Visio. São as principais ferramentas. Quando você desenha um fluxo, normalmente tem uma caixinha de processo ou um processo pré-definido. Você escreve algo nela e tem uma seta seguindo para outra etapa. Pode ser uma outra caixinha, pode ser uma pergunta. Quando eu ponho a caixinha e a seta significa que o processo vai continuar em outro lugar. Você entende isso? Então, o meu cliente vai ser a caixinha anterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda atividade voltada a processo, ela começa com uma pergunta. Por exemplo, você vai na área, você se tornou um especialista em processos, ou um analista de processo sênior, que inclusive é uma carreira bem solicitada hoje no mercado de trabalho, que é o cara que conhece de desenho de processos, de fazer fluxograma, de descrever, muito bom em copy, enfim. Quando você vai na área, você não conhece nada. Eu tenho um analista de processos, vou mandar ele no RH. O cara vai até o RH e começa a mapear os processos. Ele não precisa entender nada da área, tá? Mas ele vai fazendo as perguntas certas para as pessoas certas e no fim ele tem um documento pronto. O que acontece no final? O cara ele vai entender muito mais de tudo que acontece naquela área do que quem trabalha ali dentro, a ponto de sugerir melhorias. Está errado aqui, está errado ali, vamos criar indicadores de desempenho, vamos melhorar os processos, dar um prazo para isso e cumprindo esse prazo ele consegue entregar resultados imensuráveis. Então, olha como é surpreendente. As perguntas, elas resolvem. Perguntas que resolvem. E é isso que eu quero te ensinar aqui, tá? A gente não pode aprender, nunca vamos deixar de aprender. Mas quando você aprende fazendo perguntas, cara, você vai longe. Podemos ensinar fazendo perguntas, podemos aprender fazendo perguntas, podemos perceber erros, né, de nós mesmos fazendo perguntas e a gente pode inclusive corrigir uma rota fazendo perguntas. Por exemplo, você tem o hábito de se fazer pergunta? Ou você espera que as pessoas apontem os seus erros e perguntem, tipo, por que você não conseguiu? Se você conseguir se adiantar nesse aspecto de fazer as perguntas certas para si mesmo, inclusive antes que eu esqueça, eu vou dar um bônus para vocês que estão aqui. No próprio banner que eu coloquei a respeito da live, né, o post da live, você, a partir daqui a 1 hora, depois de terminar a live, eu vou fazer uma programação para que você consiga, nesse banner, colocar uma palavra, eu vou colocar lá o texto, está na legenda, para eu te passar um e-book que eu construí de quais são as principais perguntas que você tem que se fazer. Porque não adianta você colocar pressão no outro somente. Isso é um processo de negociação, é uma estratégia, beleza, mas você precisa saber se fazer perguntas. Porque uma vez sabendo fazer perguntas para si mesmo, você consegue delimitar quais serão os resultados que você quer. Olha só, as perguntas certas vão te fazer sair do lugar. Vamos lá. Saber fazer perguntas, eu diria que é um instrumento para ganhar, inclusive, exponencialidade. E vai fazer sentido para você à medida em que você souber construir essas perguntas. Por isso que talvez esse material que eu vou te fornecer, esse e-book, né, com perguntas mais introspectivas, elas possam te ajudar a ter mais repertório em qualquer área que você quiser expandir. Pessoal, profissional, enfim, se quiser ser mentor, essas perguntas vão te dar aí uma bagagem bacana, tá? E o mais relevante de tudo isso não é saber fazer somente
como eu falei, pergunta para o próximo, tá? Com esse material aí, que eu vou te dar, que eu vou te fornecer, você vai conseguir usá-lo, né? Uma vez que o e-book em si, ele se baseia em se fazer perguntas. Mas aí, se você quiser usar, porque são muitas perguntas concluídas e delimitadas por categoria, você vai conseguir mudar só o tempo verbal, né? Ou seja, ao invés de se fazer a pergunta, transforma ela para terceiro, com base nesse e-book que eu vou te fornecer. E você vai conseguir chegar num nível de auto-coaching, até fazendo um gancho aqui com um dos meus produtos, que eu tenho um curso chamado O Poder do Auto-Coaching, você vai conseguir sair do outro lado com resultados que você nunca imaginou, só com essa arte de fazer pergunta. Pelo menos já é sair do lugar, gente. Sair do lugar. Você tem que estar sempre em movimento. Se você fica estagnado, não sabendo o que fazer, acordando todo dia, indo realizar um trabalho onde você está hoje, por exemplo, que não te traz satisfação nenhuma, que não te exalta no sentido de exorta, né? Exortar, no sentido de trazer resultados, você tem que tomar coragem de fazer a coisa certa e buscar aquilo que te satisfaz, que te traz felicidade, mas que sobretudo te dê resultados. A área da sabedoria no seu cérebro, só para você entender, ela é ativada quando você tem o hábito de fazer perguntas. Entenda. A área do seu cérebro ligada à sabedoria, ela vai ser ativada quando você tiver ou buscar ter esse hábito de fazer perguntas. Tem que parar de ficar dando afirmação, parar de julgar, parar com essa questão de prolixidade. O que é prolixidade? Prolixidade é quando você enrola demais para fazer as coisas, enrola demais para tomar uma ação. Por exemplo, de A a B eu preciso ter um caminho aí de ligar o A a B. O que a pessoa normalmente faz quando é prolixa? Ela enrola, aquilo vira uma senoide e o negócio não sai do lugar. Então, tenta não ser prolixo. As perguntas poderosas, ou a arte de fazer perguntas, vão te ajudar nisso também, tá? De fazer essa introspecção e sair do lugar. É assim que você vai conseguir realmente gerar resultados e deixar de ser prolixo. Você sabe por quê? Uma pergunta, tá? Uma curiosidade. Você sabe por que as pessoas elas ficam tão impressionadas, por exemplo, quando conhecem alguém famoso, né, ou alguém famosa, gente bonita, gente milionária, multimilionária? Tem gente que fica besta. Uma coisa que eu aprendi, você que não sabe, eu fui seminarista, né? Convivi com os padres na minha cidade onde eu nasci durante 3, 4 anos e foi bom bastante para entender como é importante ser disciplinado. Isso eu aprendi na igreja. E uma coisa que era muito, muito legal era que eu não me empolgava, e o próprio bispo da cidade, local, ele dizia, não se empolga com isso não, tá? Ele é um ser humano como você. A carcaça é a mesma, se tirar pele e osso fica só nervo. Então pensa sempre em encarar as pessoas que são bem-sucedidas assim. Cara, a casca é a mesma. Eu até tenho uma referência sobre essa questão do tamanho do cérebro, por exemplo. O cérebro, fisicamente falando, ele é o mesmo. O meu, o seu, o do Bill Gates, enfim, os famosos, os bem-sucedidos da onda, né, desse momento. A fisiologia é a mesma. O que difere é justamente as ações que foram tomadas para exercitar esse cérebro através de experiências para gerar novos resultados. Existe uma frase que diz que 85% dos nossos resultados tem a ver com as conexões que nós temos. Eu não sei se vocês lembram, na última live eu comentei sobre nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Essa média aqui, ela pode estar te atrapalhando. Você deve estar se conectando com pessoas que não estão na média acima de você, por isso que os resultados que você deseja não apareceram até agora. Saber fazer perguntas certas vão te ajudar a entender isso também, tá? Como é que está a minha média hoje a nível de conexão? Se eu fizer uma média hoje razoável, eu estou acima da média ou abaixo da média? Lembrando que média é mediocridade, tá? Você só reforçar o entendimento sobre isso. Vamos lá. Por que você não faz perguntas nem para você? Você pergunta isso. Você não faz perguntas para você. Você não faz perguntas para Deus. Você não faz perguntas para as pessoas que se conectam com você. Isso faz você ficar um pouco atrás. Se você aprender a fazer as perguntas certas, principalmente para Deus, sobre os planos que Ele tem para você, cara, você pode dar uma guinada tremenda na sua vida. Qual o propósito de Deus na sua vida? Fazer de você mais semelhança dele.
Se você não tem os resultados que você deseja, certamente há necessidade de você dar uma lapidada aí nessa imagem. Tem alguma coisa errada. E eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu já fui de igreja, passei muito tempo aí, igreja neopentecostal. Eu sei que não é fácil, mas a partir do momento que você se conecta com algo que é real a respeito da sua fé, as coisas são esclarecidas de uma forma muito brilhante. E você entende que muita coisa do que você imaginava não ser capaz, você consegue sim fazer, realizar. Não é só questão de querer, né? Eu me lembro bem, quando eu era criança, que eu ouvia um programa infantil e que se dizia assim: você tem que querer é poder. Não, querer nunca foi poder. Quando eu amadureci, eu entendi que querer é fazer. Quando você faz, as coisas tomam forma. Só você querer e não tomar nenhuma atitude em relação ao que você deseja de propósito realizar, nada acontece. Então vamos lá. As perguntas, voltando, elas têm o poder de te impulsionar em direção ao seu propósito, ao que você deseja, a conhecimento, alimenta a sua curiosidade. Quem faz pergunta tem essa necessidade de despertar, né, esse fator curiosidade, vai ajudar bastante. Sem contar, é claro, o fato que você transfere a pressão, como eu falei, né? Em momentos críticos isso é muito, muito importante, saber passar a pressão para o outro. Como eu disse, não deixa a bola quicando na tua mão, não. Tem que entregar, passa a bola para o outro que se vire para fazer alguma coisa, mas a sua parte foi entregue. A pergunta serve para isso. Eu transfiro a pressão para o outro vai ter que desenrolar ali para poder, talvez, no embate, passar a pergunta de volta com propriedade para me colocar sob pressão. Senão, a pressão fica lá. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui o próximo ponto. Eu não quero me demorar muito nessa live, porque a ideia aqui é destravar você para alguns conceitos e que você possa sair do lugar, né, com alguns insights que te tragam resultados que sejam realmente palpáveis. Aí eu pergunto, né, a chave. Quais são as perguntas para que você possa mudar a sua vida? Você já pensou nisso? As perguntas certas, elas que vão mudar a sua vida. Elas que vão causar o impacto de mudança na sua vida. Talvez você esteja perguntando de forma equivocada. Por isso que as coisas não estão acontecendo. Então, assim, uma coisa que se pergunta bastante, que se faz bastante numa sessão de coach, por exemplo. A primeira ferramenta que se usa na sessão de coach é uma chamada roda da vida. Na roda da vida, eu preciso entender, tem todos os aspectos da vida do ser humano ali, eu preciso entender uma nota que o meu cliente ou o meu coach dá para cada item daquele, e no fim entender, se você resolver 20% desse diagrama, dessa roda da vida, você consegue matar o restante? A pessoa pergunta, eu perguntei e ela responde, sim. Então beleza. Como eu já tenho anotação, né, um gráfico de aranha, modelo de aranha, aquele do Excel que a gente faz, eu consigo entender quais são os pontos falhos. Então marco aquilo ali e começo a fazer as perguntas certas. O cara sai da sessão já sabendo o dever de casa. Na sessão seguinte, eu vou discutir com ele quais foram as ações que ele tomou. Normalmente ele vem com o dever de casa pronto e já vem todo iluminado, né, toda animada, para dizer, eu fiz e tive um resultado. Porque é isso que tem sentido para você, tá? Tem que ter sentido para você. As perguntas têm que gerar resultado. Do contrário, não tem fundamento nenhum fazê-las. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui minha tela. Eu fiz um resumo de algumas perguntas que geram resultado. Por exemplo, as perguntas do tipo porquê, elas sempre levam você a se justificar. Então, se você não quiser fazer pergunta para alguém em que ela sempre se justifique voltado para o negativo, porque não fez, etc., evite o porquê. Incrível, né? Evite o porquê. Em sessão de coach, normalmente é isso que acontece. O porquê ele é evitado. Em sessão de mentoria, ele é trabalhado, tá? Porque esses porquês, eles vão ser trabalhados e tratados pelo mentor. Na sessão de coach, não. Sessão de coach, se o coach faz a pergunta, usa o porquê, ele transfere a pressão para o cara, para o coach, e normalmente esse cliente ou coach, ele vai sempre dizer algo tentando se justificar. Eu não posso, é minha mãe, é o meu pai, é o meu marido, é minha esposa. Então, evite, tá, em algumas situações, usar, né, essas perguntas ligadas ao porquê.
Você pode começar, por exemplo, perguntas típicas que geram resultado no sentido de trazer a forma com que você vai fazer alguma coisa. O como. O como é interessante. Alguns exemplos de perguntas que iniciam com como. Como você reage em relação a isso? Você tem uma experiência, né, ou você pergunta na terceira pessoa, né, como você reagiu em relação a isso? Tem uma experiência no trabalho que, sei lá, geriu conflitos, e você pergunta para um dos conflitantes e conflitados ali na discussão, escuta, como você reagiu em relação a isso? O cara vai dizer o que aconteceu. Aí você vai definir, vai deduzir quais são as ações que você tem que tomar. Outra pergunta interessante, que envolve como isso pode fazer com que você descubra novas formas para realizar alguma coisa, um resultado. Como você gostaria de ter se comportado, ou se sentido, ou agido diante de tal situação? Olha a pressão que eu estou passando. Só que eu uso como no sentido de fazê-lo, né, dizer a forma que ele vai utilizar ou usar para resolver o problema e, sobretudo, raciocinar. Fazê-lo raciocinar. Não racionalizar, raciocinar sobre a situação e dar uma resposta precisa. Outro item que envolve pergunta usando como você pode assumir o controle da situação? Cara, imagina, as pessoas que estão com dúvida com relação a fazer algo. Você pergunta o como, ele vai ter que dizer quais são as ferramentas que ele vai utilizar para resolver o problema. O como, você deve lembrar certamente, na faculdade, enfim, em alguma experiência que você teve, em que se fala muito de eficácia e eficiência. A eficácia, só para eu não vou me alongar com essa explicação, tá? É mais conceitual. A eficácia tem a ver com o resultado final. Pô, 80% de eficácia, 90%, 100%. Pô, bati o indicador. Né? O indicador normalmente acima de 90% é bom. A eficiência tem a ver com as ferramentas. Então a eficiência seria o como. Como eu fiz para chegar naquele resultado? Eu usei ferramenta tal, eu usei o Trello, o Bizag, eu usei um KPI, criei um indicador de desempenho, enfim. Esse é o como. Quando eu vou fazer perguntas ligadas para o que, tem uma outra pegada. O que, eu estou sendo mais direto. Eu quero justamente entender o modus operandi do que está acontecendo. Então eu pergunto, o que aconteceu? Deixa o outro falar. Lembra da transferência de pressão? O que aconteceu? O que você pensa sobre isso? Imagina, aconteceu isso comigo uma vez numa sala de aula com o quartanista, né, uma sala de pessoal do quarto ano de ADM, na foi faculdade? Uniban na época, hoje a Anhanguera comprou tudo, né? E um aluno, e assim, a Uniban tem uma pegada diferente. Eu acho que quando a turma é muito grande, o aproveitamento não é tão bom. Hoje eu dou aula na pós-graduação, em turma de pós-graduação, e a pegada é outra, porque são turmas pequenas, de pessoas mais maduras, então o negócio desenrola bem. Na Uniban eu tive a experiência com alguns alunos, e um deles era bem agressivo, era no campus lá do Campo Limpo, em São Paulo, e ele veio assim muito afrontador. Só para você entender, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Quando você afronta alguém, você não quer aprender algo. Quando você confronta, sim. Realisticamente é voltado para um aprendizado. Eu confronto quem eu gosto. Quando eu vou afrontar, eu estou querendo brigar. Então esse cara me afrontou. Imagina, uma turma com 85 alunos. E eu comecei a desenrolar com ele só com pergunta. Só perguntas. Escuta, o que está por trás disso? Você está bem? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Como você está se sentindo? Pô, o cara ficou, joguei ele na parede sem ele perceber, depois ele se retratou, tá? Os ânimos ficaram a flor da pele no início, depois tudo ficou certo, mas ele depois se retratou comigo, se desculpou, mas tudo que eu consegui resolver nesse conflito, que poderia se tornar algo, né, sei lá, extremo, foi com perguntas, né? E o que, ele é muito determinante para resolver alguns pontos. Como eu falei, o que aconteceu? O que você pensa sobre isso? O que você pode fazer numa próxima oportunidade, né? Caso você, por exemplo, tenha falhado em algum aspecto no trabalho, você como líder, tá? Essas perguntas que eu estou fazendo aqui, você pode usar na sua liderança. Você pode usar como líder. Você pode entender o contexto de cada uma delas e usá-la para ter resultados junto à tua equipe. Por exemplo, um outro
item voltado para uma questão voltada para o quê, né? O que significa para você? Alguém te fala alguma coisa, está reclamando e vem, né, murmurando, pergunta para a pessoa, tá, mas o que isso significa para você? A pessoa vai se desarmar, certamente, e você vai ouvir. E com base no que ela falar, isso é muito legal, gente, fazer pergunta. Porque o teu cérebro, o cérebro humano que usa o QI em 100%, que é a grande maioria, é incrível como essa questão de réplica e tétrica, ele já guarda a informação. Fez a pergunta, você já sabe muito bem se ele responder alguma coisa, o que você vai aconselhar. O mentor faz isso, tá? Ele não é aconselhar, ele orienta. Ele orienta. O mentor ele vai te orientar. E ele pode falar uma outra coisa e você já elaborar uma outra pergunta e vai extraindo tudo com as perguntas certas. No fim das contas, você tem um diagnóstico. Falando em perguntas, eu não vou me alongar muito não, tá? Que são muitas perguntas. Eu vou te mandar um material depois, que você acessar lá no Instagram, no banner, no post desse evento. Você vai colocar a palavra seguinte, só para não esquecer, tá? Coloca a palavra, deixa eu ver aqui. Põe... Ai, meu Deus. Deixa eu pensar aqui numa palavra-chave. Põe perguntas, tá? Escreve perguntas. Eu vou saber, vou te mandar um link no teu direct e você baixa o material. Tá bom? Então, assim, eu não quero me alongar muito aqui com os tipos de perguntas, mas eu vou te mandar e você estuda em casa. Mas eu quero só te fazer, clarear um pouco a tua mente nesse sentido, que as perguntas, elas são as respostas. Né? Eu falei ainda há pouco sobre o que, falei agora o como, né? Qual? Vamos fechar aqui o qual. A gente está com quanto tempo já aqui? Bom, vamos lá, ainda dá tempo. O qual são perguntas que te dão uma lista de opção, ou uma lista de opções, tá? Por exemplo, qual a grande lição que você pode extrair dessa experiência? Sabe quando se faz essa pergunta? Normalmente em mentoria. Faz mentoria individual, aí você vê que o cara teve resultado, pô, beleza, né? Você já fechou ali um pacote de 4 semanas, ganhou a sua grana, porque é assim que mentor ganha dinheiro, tá, gente? Tudo num tete a tete. Se for individual, então. Aí no final ele pergunta, me fala pra mim, qual foi a lição que você teve, ou pôde extrair dessa sua experiência, nessas 4 sessões de mentoria? Ou nessas 10 sessões de coach? O cara vai lá e vai explicar, certamente, você estava acompanhando, né, semanalmente, vai ter resultado. Senão na primeira semana o cara desiste, pelo dia de volta você se lasca. Então, é uma pergunta impactante no sentido de entender do outro lista de predicativos sobre você. O que isso gera normalmente? Prova social. O cara vai ser um testemunho que o teu método funcionou e que ele obteve resultado com aquilo. Outra pergunta. Qual poderia ser uma visão positiva sobre tal assunto? Essa é uma pergunta que você faz quando normalmente um colega seu ele se desconecta de alguma coisa que seja real, ou ele não aceita algo que para todos funciona, mas para ele, sei lá, pode ser uma questão pessoal, ele pode estar certo, inclusive, mas quando a maioria, né, acerta ou tem um consenso e que aquela ação, de repente, dele não foi legal, tipo o cara que é viciado, que tem algum tipo de vício, cara, ele saiu do vício. Acho que essa pergunta ela seria bem pertinente. Qual poderia ser uma visão positiva sobre esse assunto? O cara vai falar, foi uma experiência ruim, eu aprendi com meus erros, eu sofri bastante, e o sofrimento realmente ensina todo mundo, né? Então é uma pergunta relevante. Outra pergunta, qual seria uma nova possibilidade? Nossa, isso aqui, cara, inclusive para venda, tá? Muito vendedor que quer empurrar um serviço para você, principalmente de mentoria. Eu estou te falando que mentoria não é mais uma coisa avulsa não, tá? Você vai no Instagram, meu irmão, pelo amor de Deus, que tem de mentor. Tem mentor querendo te ensinar a ser mentor. Isso é legal. Isso é legal porque existe aí o caminho das pedras, como eu te falei, que vai te facilitar bastante. Se você tem algum conhecimento técnico, se tem algum conhecimento específico, dá para virar mentoria, dá para virar consultoria, transformar isso, embalar isso no pacote, criar um curso e meter bomba, né? Vender. Então, entender sobre essas perguntas vai te ajudar bastante, tá? Essa aqui é legal, do qual o resultado positivo ou negativo que você tira dessa decisão que você tomou? Isso é legal para casais. Poxa, vão decidir alguma coisa juntos, e de repente um toma a decisão e o outro não aceita, né? Outro vai lá e conclui uma negociação sem o outro saber. Enfim, acontece. São perguntas que você pode aplicá-las em qualquer tipo de experiência.
Aí, numa conversa de conciliação, a pergunta ela entra: qual o resultado positivo ou negativo que você tirou dessa decisão? Você aprendeu com isso, né? Legal. Então, olha só. Eu tenho aqui esse material, eu vou te mandar. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Deixa eu entrar aqui, não. Só para fechar, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Vocês estão vendo na tela aí? Nós temos aí uma serpente. Só para ver. Isso aqui não é uma figura que eu tirei não, tá? Isso aqui está direto no Google. Eu arrastei direto. Então vamos lá. Isso aqui é uma serpente. Estão vendo, né? Essa serpente, existe uma simbologia, né, de hipnose. Eu acho que, se eu não me engano, o país que mais se usa isso é Marrocos, né? Países árabes normalmente tem essa coisa de tocar a flauta, né? E a serpente sair do cesto. Por que eu deixei aqui para mostrar isso no final para você? Porque eu quero que você analise o seguinte: faça uma introspecção rápida sobre o que você tem de consciência a respeito desse mito, né? De tocar a flauta, o flautista hipnotizar a serpente e ela sair do cesto. É metafórico demais. Só que eu quero deixar claro e relacionar essa figura com perguntas. Fala para mim, o que essa pergunta, o que essa serpente saindo do balaio parece? Fala para mim aqui, quem estiver acompanhando. O que essa serpente saindo do balaio parece? Muito bem, um de cada vez. Gente, eu não estou ligando, tá, para audiência no sentido de ter muita gente na minha live, não, tá? Isso aqui para mim é um exercício. Eu estou querendo gerir conhecimento com quem tiver interesse. É um legado, é uma experiência que eu tenho, né, de anos, e eu quero pegar todo esse pacote de conhecimento que eu tenho e compartilhar. Inclusive, quem puder me seguir no YouTube, toda segunda-feira às 9 horas da manhã tem vídeo novo, tá? Eu falei para vocês, eu vou botar para rasgar esse negócio, para lascar. Vamos conseguir fazer chegar esse conhecimento ao maior nível de pessoas, número de pessoas possíveis, para aprender aquilo que é necessário para chegar do outro lado com resultados. Mas voltando aqui. A cobra, a serpente, o que ela está fazendo aqui, a bichinha? O que ela parece? Gente, sabe o que ela parece? Ela parece com o sinal de interrogação. Essa correlação eu achei que seria pertinente por isso. A serpente, ela sai, né, do balaio, né, toda ali charmosa, sinuosa, e o formato dela é da interrogação, ou seja, é de dentro para fora. De dentro para fora que se questiona, que se faz as perguntas, se elabora e lança. Então, fazer perguntas é uma das maiores artes que existe no século XXI. Saber fazer as perguntas certas vão te gerar resultados incríveis. Eu te garanto isso. Então, nunca mais esquece da serpente, tá? Ela está aqui para te lembrar que você vai se tornar uma pessoa habilidosa em fazer perguntas e começar a gerar resultados e ter resultados formidáveis na sua vida daqui para frente.